Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Espero que logo nós possamos estar juntos novamente. Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje nós vamos estudar predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então vamos lá. Para vocês entenderem o que é predicativo do sujeito e predicativo do objeto, vou começar explicando para vocês o que é sujeito, o que é objeto e o que é predicativo. Bom, predicativo é o termo da oração que qualifica ou especifica o sujeito ou o objeto. E sujeito é de quem estamos falando na frase e objeto é de quem o sujeito está falando na frase. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu vou começar a falar para vocês sobre o que é predicativo do sujeito. Então, como eu falei, o predicativo é quando especifica ou qualifica o sujeito ou o objeto. Então, o predicativo do sujeito vai ser aquela palavrinha que estiver especificando ou qualificando o sujeito. Trouxe aqui esse exemplo para vocês. Mamãe ficou apavorada. Nesse exemplo aqui, mamãe ficou apavorada, de cara eu já identifico quem é o sujeito, que como eu falei para vocês, o sujeito é de quem estamos falando na frase. Então o sujeito aqui vai ser mamãe. E ficou vai ser o verbo, não é isso? Que todo mundo sabe, vocês já sabem, né? Que verbo é aquele que além de você flexionar, ele exprime uma ação ou um fenômeno da natureza. Então, apavorada vai ser o quê? O predicativo. Porque eu não falei para vocês que predicativo é aquele que qualifica ou especifica o sujeito, não é isso? Predicativo do sujeito. E ele não está caracterizando o sujeito, não é isso? Está falando quem ficou apavorada? Mamãe. Então, aqui, gente, vai ser o predicativo do sujeito, porque ele está caracterizando um sujeito, não é isso? Quando ele caracterizar ou qualificar um sujeito, nós chamamos de predicativo do sujeito. E quando é que ele é predicativo do objeto? Bom, eu já expliquei para vocês o que é predicativo do sujeito. Agora eu vou falar para vocês o que é predicativo do objeto. Sim, o que é objeto? Objeto é de quem o sujeito está falando na frase. Por exemplo, aqui, nós temos essa frase. Encontrei meus alunos tranquilos. Bom, nessa frase aqui, encontrei meus alunos tranquilos, eu vou identificar para vocês primeiro quem é o sujeito para ficar mais fácil. O sujeito vai ser quem? Encontrei, não é isso? Que quem encontrei? Eu, né? No caso, na primeira pessoa. Encontrei meus alunos tranquilos. Então, pessoal, eu, no caso aqui, encontrei, está falando de quem? De alunos, não é isso? De meus alunos. Então, meus alunos, que é de quem o sujeito está falando, vai ser o quê? O objeto. Porque eu não disse a vocês que o objeto é de quem o sujeito está falando, e o sujeito está falando de quem? De meus alunos. Então, meus alunos será o objeto. Lembrem-se, pessoal, objeto é de quem o sujeito está falando. E o sujeito aqui é encontrei, que no caso, eu encontrei vai ser quem? Eu, né? Na primeira pessoa. Encontrei meus alunos tranquilos. Então, o objeto será meus alunos e tranquilo será quem? O predicativo. Aí esse predicativo vai ser do sujeito ou do objeto? Vai ser do objeto. Por quê? Porque quem é que está tranquilo? Meus alunos. E meus alunos não é o objeto? Então, o predicativo do objeto é quando o predicativo estiver qualificando ou especificando o objeto. Quando ele estiver caracterizando ou qualificando o objeto. Nesse caso aqui, quem é que está tranquilo? São meus alunos. Então, aqui será predicativo do objeto. Agora, se esse predicativo aqui estivesse falando do sujeito, seria predicativo do sujeito, mas ele está qualificando ou caracterizando o objeto. Então, é predicativo do objeto. Vou trazer outro exemplo para vocês de predicativo do objeto, para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui o exemplo.
Ó, eu achei a menina triste. Então o sujeito aqui vai ser eu. Como eu falei pra vocês, o objeto é de quem o sujeito está falando. O sujeito está falando de quem? Da menina, não é isso? Ó, eu achei a menina triste. Então, de cara eu já sei que o sujeito vai ser eu, sujeito. E aqui será o objeto. Por que aqui é o objeto? Por que menina é o objeto? Porque o sujeito está falando da menina. Eu achei a menina triste. Então, o predicativo aqui será do sujeito ou do objeto? Vocês têm que observar a quem o predicativo está qualificando ou caracterizando. Nesse caso aqui, ele está caracterizando quem? Quem é que está triste? É o sujeito ou é o objeto? Eu achei a menina triste. Quem está triste aqui é quem? Menina. E menina é quem? Objeto. Então aqui é predicativo do objeto. Por quê? Porque ele caracterizou ou qualificou o objeto. Agora, se eu dissesse assim, que eu estou triste, seria predicativo do sujeito, porque quem estaria triste seria o sujeito. Mas não é. Aqui quem está triste é o objeto, que o objeto é de quem o sujeito está falando. Então aqui, ó, triste é o predicativo do objeto. Por quê? Porque caracterizou ou qualificou o objeto. Vou dar mais um exemplo para vocês entenderem melhor. Ó, eu via nervosa. Então, quando eu digo assim, eu via nervosa, eu estou falando de outra pessoa, né? Eu via nervosa. Então, quem é o sujeito aqui? Eu. E o predicativo aqui vai ser quem? Nervosa. E esse a aqui vai ser um objeto, porque quando eu digo assim, eu vi a nervosa, esse a aqui eu estou falando de alguém, né? Estou dizendo que eu vi alguém nervosa. Eu via nervosa. Então, ó, pessoal, esse nervosa, eu estou falando quem? Que eu estava nervosa ou que essa pessoa que eu vi estava nervosa? Ó, esse eu está falando do objeto, né? Que é a. Aqui será o objeto. E nervosa será o predicativo. Então, esse predicativo será do objeto. Por quê? Porque quem está nervosa é essa pessoa aqui que o sujeito viu. Não é isso? Então, pessoal, entendam. Predicativo do sujeito é quando a palavra, o predicativo, estiver qualificando ou caracterizando o sujeito. E predicativo do objeto é quando o predicativo estiver qualificando ou caracterizando o objeto. E sujeito é de quem estamos falando na frase e objeto é de quem o sujeito está falando na frase. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.